Olá, pessoal do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre crianças bilíngues. Um tempo atrás, eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre isso. E hoje eu voltei no tema por sugestão de algumas seguidoras que gostariam de saber aí como é essa questão da criança que aprende 2 idiomas ao mesmo tempo. Como é que é a reação da criança, como é a reação das professoras na escola, como se comportam os pais em casa. Então, eu posso falar pela minha experiência. Nós somos uma cópia mista, eu sou brasileira e o meu marido é italiano. O meu filho nasceu aqui na Itália, está crescendo aqui na Itália, então, claro, ele se sente, vamos dizer assim, mais italiano do que brasileiro. Porém, eu e meu marido, a gente trabalha muito isso com ele, de estar dizendo que ele tem dupla cidadania, é nascido na Itália, mas como eu sou brasileira, ele tem a cidadania brasileira também, e ele tem que se integrar também ao Brasil, aos seus costumes, à comida, à cultura e, sobretudo, à língua. Porque eu tenho parentes lá e quando ele vai lá, é ideal que ele consiga se comunicar com a família, consiga entender o que todo mundo está dizendo. Eu conheço cópias mistas, onde a criança não fala português, não entende português e não gosta da comida brasileira. Quer dizer, não tem contato nenhum com a nossa cultura. Eu acho isso muito errado, porque se a criança é filho de brasileiro com italiano, ele tem que ter um pouco amor pelos dois países e crescer num ambiente onde os costumes dos dois países são vivos. Então eu aqui em casa procuro fazer comida brasileira, que ele adora pastel, adora feijão com arroz, está acostumado a comer comida brasileira, então quando ele vai ao Brasil, ele não se sente um peixinho fora d'água e não fica pedindo comidas só italianas, porque ele está acostumado com a comida brasileira. E eu procuro sempre falar com ele em português. Quando eu vou ao Brasil, a gente sempre compra livros para ele em português, quadrinhos, DVDs de histórias, de filmes para criança, para ele não perder a fluência no português. E ele entende perfeitamente. Quando ele vai ao Brasil, ele consegue se comunicar com todo mundo, ele fala português, se sente em casa, ele gosta muito, muito, muito do Brasil. E todo ano ele me fala: mamãe, vamos, vamos. No passado nós não fomos, esse ano também não vamos. E ele já tá assim: ai, outro ano sem ir no Brasil, eu quero ir no Brasil. Quer dizer, ele cresceu sentindo esse amor pelo Brasil. E é o que eu digo, claro, ele nasceu aqui na Itália, ele tem as amizades dele aqui na Itália, a escola dele aqui na Itália. Então, claro que ele tá pegando amor pela Itália. O pai dele brinca: mas na Copa do Mundo você vai torcer para quem? Para a Itália ou para o Brasil? E ele fala, ele me olha assim: ai, eu vou torcer para a Itália. Mas é óbvio, ele tá crescendo aqui, ele tá pegando amor pelo país dele, mas ele tem muito respeito, muito carinho e ama muito o Brasil também, né? Ele sempre diz: é o meu segundo time, o Brasil, meu segundo time. Conhece tudo, conhece os jogadores, enfim. Então, quando ele foi para a escola, eu ouvi muito das professoras: ah, mãe, mas você não deve falar português com ele, porque ele está aprendendo. E ele vai se confundir, você vai confundir a cabeça dele. Só que eu pensava: nossa, eu gostaria muito que ele soubesse falar o português fluentemente, aprendesse o português como ele vai aprender o italiano. E isso tem que começar agora de pequenininho, para ele ter sempre a fluência no português. Não posso pretender que depois, quando ele tiver 6, 7 anos, que ele comece a falar corretamente, sem sotaque, o português. Tem que ser de agora. E a minha outra preocupação era:
falar errado para ele o italiano, sabe? Porque por mais que eu saiba o italiano, que eu saiba falar, que eu entenda, que eu escreva, não é a minha língua nativa. Claro que eu posso cometer erros. O meu italiano, o meu sotaque é diferente de um italiano nativo, óbvio. E eu não queria passar isso para ele, né? De repente, ele pegar o meu jeito de falar ou começar a errar o italiano por minha causa. Então eu sempre conversei com meu marido, falei, ele tem que aprender o italiano com você corretamente, escutando você falar, e comigo aprender o português corretamente. Não é você falar o português com ele e eu falar o italiano com ele. Eu tenho que falar o português e você o italiano, porque assim ele vai aprender corretamente. Porque até o meu marido, claro, quando ele fala português, ele fala muito bem, entende, compreende tudo, escreve. Mas é claro que ele comete erros e tem o sotaque italiano. Então a gente não queria passar isso para ele, né? A gente queria que ele aprendesse as línguas corretamente. E as professoras sempre me falavam isso. Aí eu falei para o meu marido, sabe o que mais? Eu vou no neuro. Eu fui no neuropsiquiatra fazer uma consulta e coloquei essa problemática para ele. Sabe o que ele me disse? Mãe, não dê atenção ao que essas professoras falam. Não dê, né? Ele está aprendendo 2 idiomas, pode até ser que aconteça que ele demore mais a falar corretamente como as outras crianças, mas porque ele está aprendendo 2 idiomas simultaneamente. Então não se preocupe com isso. Mesmo que ele demore um pouquinho mais, que não foi o caso, ele aprendeu na mesma velocidade das outras crianças que não são bilíngues, mas ele disse, pode até acontecer que ele aprenda mais devagar, comece a falar depois das outras crianças, mas ele está aprendendo 2 idiomas. E a coisa mais importante é que ele está trabalhando 2 partes do cérebro, porque ele está aprendendo 2 idiomas simultaneamente. Então, não escute o que essas professoras dizem, faz como a senhora está fazendo, que está corretíssimo. A senhora fala em português com ele, seu marido fala em italiano com ele, ele vai aprender. E quando se aprende desde pequeno, não se esquece mais. Ele pode ficar anos sem ir no Brasil, mas ele sempre vai saber falar corretamente o português. E assim eu fiz. Agora, quando ele entrou no primário, né, ele fica mais tempo na escola, o horário dele é integral, então ele fica muito tempo na escola. E o que eu estou reparando atualmente? Que quando eu falo em português com ele, ele entende, mas ele responde em italiano. Ele não está respondendo mais em português. E aí outro dia eu falei para ele, filho, quando a mamãe falar com você em português, responda em português, para você não perder a fluência, né? Já são 2 anos que você não vai no Brasil, você não tem contato com outros brasileiros, não escuta muito português, só comigo. Então, para não perder essa fluência, fala com a mamãe, porque eu já estava percebendo que ele estava perdendo um pouco o sotaque, não a fluência, mas o sotaque. Já estava começando a falar um pouco assim, meio italianado. E aí, de uns dias pra cá, agora quando ele responde em italiano, eu não tô entendendo nada, tem que falar português comigo, pra forçar ele a falar. E eu acho que dá super certo isso, né, pra vocês aí que estão pensando em vir pra Itália, ainda não têm filhos, vão ter os filhos aqui, ou de repente estão vindo com os filhos pequenos. Isso vale também ao contrário, tá? Italianos que moram no Brasil, não deixem de falar italiano com os seus filhos, né? Façam como eu tô fazendo, desde pequenininho. Ó, mamãe e papai tá falando aqui em italiano com você, você tem que responder em italiano. Porque assim a criança não perde a fluência e não vai esquecer nunca mais. Então, ao contrário, também está valendo a mesma coisa. Quem mora aí no Brasil, ensine os seus filhos a falarem o italiano, porque eu acho que não tem nada pior do que a criança nascer numa casa de pais de nacionalidade mista e não saber nada do outro país, a língua, os costumes. O meu filho está acostumado, eu sempre falo para ele, olha, lá tem o carnaval, é assim, assim, assim. Nós já fomos em período de festa junina para ele ver como é a festa junina.
Quando tem feriado no Brasil, eu falo para ele, oh, hoje é feriado disso no Brasil porque aconteceu isso, isso e isso. Para ele conhecer um pouquinho a história. Ele sabe o hino brasileiro, né? Ele escuta, já sabe até falar algumas estrofes do hino. Gente, eu acho importante, né? A criança é a primeira geração depois do brasileiro ter saído do seu país, é a primeira geração. Então passem isso para os seus filhos e assim eles vão passar para os netos também, para os descendentes. E eu acho muito importante, porque a gente tem família lá no Brasil também, né? Não é só o lado de cá. Quando a criança vai visitar a família, ela já vai estar mais habituada, né? Não vai estranhar tanto. Vai conseguir entender, vai conseguir se comunicar, vai comer a comida sem estranhar. Então, eu acho super importante, fundamental. Para mim, aqui em casa, nós achamos fundamental e fazemos dessa maneira. Nosso filho sabe o português, entende, escreve, porque eu faço ele ler as histórias justamente para isso, para ele saber também escrever o português. E é assim ele pega amor pelo nosso país também, né? Não só aqui pelo país do outro pai ou da outra mãe. Essa é a nossa experiência, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, sapeca o like aí pra mim, não deixa de sapecar esse like. Se inscreva no canal, aperte no sininho para não deixar de ver e conferir as novidades que entram aqui. E se quiser me seguir lá no Instagram e no Pinterest, fiquem à vontade também. Instagram rola novidade todo dia, bomba sempre. Produtinhos, make-up, receitas, passeios que eu faço aqui pela Itália. Então, se quiser me acompanhar mais de perto, passa lá também, que será muito bem-vindo. E eu espero por vocês no próximo vídeo, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima.